primeiro lugar, queria agradecer. Dá para botar um agudo aí, não? Alô, alô. Troca com o Espinosa. Troca com o Espinosa, de lugar, Carlos Eugênio. Bom, sempre tem alguém. Não, esse está estourando. E esse está. Assim, alô. Tá bom. Está estourando. É que eu sou músico. De estouro ele entende. Eu sou músico aí, o meu ouvido é um pouco sensível. Bom, eu queria, em primeiro lugar, também agradecer ao nosso companheiro Cojó, que eu estou conhecendo agora, conhecia de referência, queria agradecer o pessoal todo aí da mesa, queria agradecer e queria registrar uma coisa interessante. Uma coisa que, para mim, está sendo inédita, que é a gente, nesse terreno aqui, nesse território, que é o território na Escola do Saber, que é a chamada academia, começarem a chamar protagonistas da história para vir discutir com vocês, para vir dar o que eles viveram, o que eles vivenciaram, o que eles aprenderam, o que eles sofreram e o que eles têm a contribuir para aqueles que estudam, porque senão fica aquela história, fonte, não dou mais, já tomei essa decisão, não dou. A única historiadora que eu dou entrevista agora é minha mulher, Maria Cláudia, cadê ela? Está aqui. Porque ao mesmo tempo é companheira também. Chega de ser fonte, nós temos reflexão. Como poderia não haver reflexão, inclusive naquela época, Espinosa, que foi tão bom você falar isso, que a gente já começa o seguinte, por exemplo, a Ação Libertadora Nacional, que primou menos por uma reflexão aprofundada como a Var Palmares teve, mas nós tínhamos uma definição de um objetivo estratégico, nós tínhamos uma estratégia, nós tínhamos uma tática definida, nós tínhamos um programa máximo e nós tínhamos um programa mínimo. E mais, nós tínhamos uma proposta de sociedade. Então, como é que a gente estava só dando tiro? Em que momento alguém parou, ou alguma mente iluminada, talvez estivesse até na academia, foi lá, escreveu para a gente e falou, vamos embora, cambada, vai dar tiro por aí? Não. A Ação Libertadora Nacional teve jornal até o último momento de vida da organização. Não foi uma organização que tenha feito autocrítica, não foi uma organização que tenha definido parar de lutar. Foi uma organização exterminada fisicamente. A última ação organizada da Ação Libertadora Nacional foi no dia 30 de novembro de 1973. O ano de preparação começamos em 66 e 7 e 13. 7 anos. Durou mais a Ação Libertadora Nacional do que a Segunda Guerra Mundial. Nós duramos mais do que a Segunda Guerra Mundial. Agora, por que então, quando eu volto ao Brasil depois do exílio, 8 anos de exílio, saí daqui em 73, não fui preso, graças aos meus companheiros que resistiram na tortura e não abriram, apesar de ser um dos dirigentes mais procurados da luta armada, eu posso assegurar a vocês que eu fui um dos menos abertos. Claro que eu tive. Avenida Nazaré 1500. Claro, cheguei lá, estava o cara amarrado no poste, mas tinha apanhado tanto que tiveram que amarrar ele no poste. Aí eu percebi que o ponto estava aberto. E foi bala para que te quero, tiro para todo lado, escapei. Mas meus companheiros é quem me permitiram, com a dignidade de enfrentar o mais solitário dos combates, que é o combate dentro das masmorras, que eu não tive a ocasião de provar, graças a isso, companheiro. Um deles é o Ivan. Um deles é o Ivan, que não abriu o ponto que tinha com você. Não, o Ivan abriu no outro lado da cidade, né, Ivan? O ponto era no lado da cidade, o Ivan mandou os caras para o outro lado da cidade. Aí ficou o Otavinho nervoso, e depois ele matou o Otavinho. Seguinte, né, no negócio do omelete sem quebrar ovos, né? Aqui no Brasil tinha uma parte da nossa esquerda
que queria fazer luta armada sem matar ninguém. Aí ficava um negócio difícil, porque como é que você... O Clausewitz dizia que a acumulação de força ele definia como preservar suas próprias forças e aniquilar as forças do inimigo. Não sei de que jeito eu aniquilaria se não fosse matando. Então, a herança que nós recebemos, que eu agradeço a Spinoza por ter se referido dessa maneira, porque a primeira frase que eu tinha botado aqui, a esquerda não resiste. O que fez com que a nossa luta, agora na hora da análise histórica, se esquece isso. Um dia me pergunta uma jornalista despreparada, vem cá, quando é que você se sentiu cercado? Eu falei, desde sempre. Porque a nossa luta começou no cerco, estratégico e tático. Tinha eu, o Spinoza entrou pelo ramo da música, vamos lá, tinha eu 14 anos de idade, quando foi dado o golpe de Estado nesse país. 1964. Isso é uma licença poética que era 13, eu fiz 14 um pouquinho depois. Alguns meses depois. Mas só para manter a coisa. Então, essa luta teve, portanto, um conteúdo muito forte, e aí o Scavone foi quem levantou essa questão da resistência. Agora, não acho que tenha sido apenas uma luta de resistência, porque uma luta de resistência não chega a ter, por exemplo, a proposta de sociedade. Não vamos ser hipócritas de achar que, por exemplo, a esquerda só pegou em armas porque eles pegaram primeiro também. Quem começou foram eles, é verdade. Mas, dentro da esquerda do século XX, nós estamos falando da esquerda do século XX, já havia a proposta da luta armada, independentemente se tivesse uma ditadura ou não, para a conquista do poder, a construção do socialismo e ditadura do proletariado. Então, um desserviço à histórica, toda vez que a gente falseia, é igual quando eu cheguei em Cuba. Eu cheguei em Cuba, eu descobri que aquela revolução não tinha começado com aqueles 12 homens. Que diz que teve aquela história, o Che conta essa história, que aí falou o seguinte, o Fidel, quantos sobrevivemos? Aí fizeram as contas lá, 12. Aí que o Fidel falou assim, vencemos. Aí discutia, falou, me meti com um louco. Nossa, pode-se ganhar uma luta? É porque não eram 12. É porque aqueles 12 foram apenas a força de atração e para a qual convergiram todas aquelas lutas. Enquanto os caras estavam desembarcando, o Frank País, que é um herói cubano que ninguém fala, não posso falar do nome desse homem, Frank País. Por que será? Porque para que a história continue bem falsificadinha, bem querendo que foram 12 heróicos guerrilheiros que tomaram o poder em Cuba, lá em Cuba não se fala que Frank País estava fazendo uma greve geral de 3 dias na cidade de Santiago de Cuba para ajudar e denunciar e avisar o povo que o Fidel estava desembarcando com aqueles malucos lá do MR 26 de julho. O diretório estudantil em Cuba tinha um poder imenso. Realizava ações armadas como aquelas que nós depois realizamos aqui. Camponeses que já estavam, grupos de camponeses que já estavam lutando por conta própria. Então, o catalisador de todas aquelas lutas que estavam acontecendo é que foram aqueles 12 homens sobreviventes, e nisso o gênio político de Fidel realmente foi, mais uma vez, funcionou quando ele disse, vencemos. Porque ele sabia na intuição dele. Bom, então, não foi também apenas uma luta de resistência. Foi uma luta em que havia uma proposta de sociedade. No caso da Ação Libertadora Nacional, nós definimos como uma luta de libertação nacional, que acabou mais ou menos sendo um monte de revoluções aí que se chama de... Acabaram sendo luta de libertação nacional, né? O Vietnã, Cuba também acabou sendo, né? E que propunha ao país uma democracia popular. Porque assim como o Spinoza disse que na VAR Palmares já havia uma crítica à ditadura do proletariado, na Ação Libertadora Nacional também já havia. Na Ação Libertadora Nacional, por exemplo, nós já derrubávamos o mito do Partido Leninista. Nós éramos uma organização horizontalizada, onde, organizado por pequenos grupos de homens e mulheres armados, quando estavam na frente de fogo, ou desarmados quando eram da frente de massa, e que participávamos do movimento estudantil aqui mesmo. Quem foi? Alexandre Van Nuck Lenin, um militante da Ação Libertadora Nacional.
quem foram todos aqueles que morreram aqui, uma grande parte dos militantes do movimento estudantil, militantes da Ação Libertadora Nacional. Assim como teve aqui a greve de Osasco, nós participamos lá da greve de Contagem. Se vocês estudaram a greve de Contagem, a importância que teve a greve de Contagem, foi a primeira e única vez em que o ministro do Trabalho, que era um militar, foi obrigado a ir dentro da fábrica para fazer o acordo. E os companheiros estavam armados para garantir a greve, assim como aqui em Osasco. 1º de maio também. 1º de maio também. Então, quer dizer, que ingenuidade é essa de tentar transformar a luta armada no Brasil como um grupo de jovens descabelados, cabeludos, loucos, que foram dar tiro porque, sei lá, porque estavam na idade de viver aventuras. Não é bem assim. Eu estou com um livro pronto, esse vai ser o 3º que eu vou editar, que se chama A Grande Noite Escura. Aí dirão vocês, deve estar falando das trevas da clandestinidade. Eu nunca fui tão feliz quanto na clandestinidade, lamento informar vocês. Eu não cumpri uma ordem da ditadura, não podia fumar a 2 na rua, a gente tomava a rua, assaltava o banco que estivesse ali, pegava a arma dos guardas que estivesse ali, fumando tranquilamente a 10, 14, 15. Eu participei de ações armadas aqui nessa cidade de São Paulo com 20 participantes. Diretos. Fora os esquemas de apoio. A grande noite escura para mim, terá sido o exílio. Porra, bicho. Fiquei 8 anos em Paris, vou chamar isso de exílio. Quero dizer que eu sofri na Tour Eiffel, que eu sofri comendo javali ao molho de uvas. Pelo amor de Deus. Não conheci um brasileiro novo lá, me meti no meio do povo francês, falo hoje um francês nativo, fui aprender em profundidade a minha música, fui estudar com o professor Pierre Dury, da Escola Cantorama, na Rue Saint-Jacques. Eu fui infeliz. Ele teve que ser operário para pagar as suas contas. Sim, no começo tive, depois comecei a poder pagar minhas contas tocando nas boates de Paris. Não é aí a minha grande noite escura. A minha grande noite escura foi a volta ao meu país.